Olá, boa noite a todos. Ai, que bom, todos sejam muito bem-vindos. Graças a Deus estamos aqui de volta, né? Já tava com saudade já de estar aqui na live com vocês. E hoje falando do nosso evangelho, do nosso querido e amado evangelho, né? Muito bom estar com vocês aqui. Carolina, Ana Carolina, Heloísa, Disleide. Muito bem. Onyx Cultural, Ângela Alvarenga. Boa noite, querida. Alê também. Boa noite a todos. Vamos chegando aqui para o nosso evangelho. O pessoal, se porventura tiver com algum problema de conexão no Instagram, eu consegui conectar no YouTube também, tá? Então, nós estamos também fazendo aqui a transmissão nos dois canais hoje. Deu tudo certinho, então a gente vai aproveitar, né, para fazer o nosso evangelho dessa noite aqui pelos dois canais. Ah, linda é você, meu amor. Obrigada. Não se esqueçam de pegar os seus copinhos com água, né? Colocar aí do lado para as nossas vibrações, é muito importante. E a gente já vai se preparando para não perder tempo. Hoje eu trouxe um tema aqui que é muito... me fez pensar muito. Ultimamente eu tenho reflexionado a respeito disso, em relação não só à minha vida, mas em relação à vida das pessoas que nos cercam, das pessoas que fazem questionamentos para nós. E hoje a gente vai falar sobre a paz do mundo e a paz de Cristo. E a gente vai entender, né, um pouquinho mais o que é que significa isso, né? E a gente, então, vai começar já o nosso evangelho, para não ficar demorando muito, fechando os nossos olhos. Vamos procurando nos conectar à figura do nosso Mestre Jesus. Vamos, nesse instante, humildemente chegando à sua presença e vamos rogando a Ele que abençoe mais uma vez esse nosso encontro, que Ele esteja no meio de nós, porque Ele disse que quando um ou mais estivessem reunidos em seu santo nome, lá Ele estaria conosco, e eu tenho certeza que Ele já está aqui conosco, porque a nossa intenção é a mesma, é de crescer espiritualmente, é de progredir, é de seguir avante, e é de devastar esse reino de Deus dentro de nós, através do amor, que só pode ser desenvolvido através da sabedoria e através do sentimento. E amado Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade mais uma vez e te pedimos que seja conosco em mais esse evangelho, derramando a sua paz, derramando o seu amor sobre todos nós neste momento, que aqui estamos diante da sua presença, e que permita que os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, que nos ajude a compreender, a entender essas reflexões que nós vamos fazer aqui essa noite. Mas muito mais que isso, que nos ajude a colocar em prática, que é o mais importante. E assim, com a sua permissão, nós damos por iniciado o nosso evangelho desta noite. Que assim seja. Então, nós vamos abrindo os nossos olhos, vamos voltando, né, para o aqui e agora, e vamos então começar o nosso evangelho, que a gente pegou no capítulo do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, em que Jesus diz aos seus discípulos, e diz a todos nós, né? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Foram poucas linhas, mas tão significativas.
E aí a gente fica perguntando, né? Que paz é essa que a gente nunca encontra? Parece que a gente vive num mundo e a gente nunca tem paz, né? Tá sempre naquela correria, sempre naquela coisa. E é por isso que a gente está trazendo esse tema hoje aqui, porque veio de uma reflexão dessa condição de que anda a humanidade hoje, né? A humanidade terrestre chegou num ponto de um ápice, de um estado evolutivo de transição para a humanidade que deixa a gente pensando, porque a gente está vivendo um período de uma supercultura, de uma super tecnologia também, né? Nunca se viu tanto avanço tecnológico a ponto da gente construir veículos que nos levem até a outros orbes, né? Que a gente saia daqui de dentro do planeta. Nós avançamos tanto nos aspectos científicos, avançamos também em tanta conquista, mas essas conquistas não deixam a gente feliz. Pelo menos a grande maioria não se sente feliz. Por mais tecnologia e conforto que o homem tenha, ele não sente essa felicidade. E o que a gente nota, né? Eu que trabalho com terapias e também com os cursos, o que a gente vê é que as pessoas não sabem lidar com as emoções. Aliás, nem sabe direito o que significa uma emoção. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você sabe o que é o medo? Você sabe o que significa ansiedade? Você sabe qual que é o significado da tristeza? Ora, se a gente não sabe nem o significado dessas emoções, dos sentimentos, como é que nós vamos viver uma vida prazerosa? Por quê? O que acontece? Se a gente não sabe lidar com o sentimento, a gente não tem harmonia interna. E sem harmonia interna, a gente não desfruta nem mesmo das conquistas materiais que a gente consegue. Então, o que acontece? Tem todo um avanço científico, tem toda essa conquista da medicina, da ciência, de tudo isso, e a gente não consegue lidar com uma situação, por exemplo, uma situação de uma enfermidade que está instalada na humanidade e que, segundo a OMS, é a que mais a gente tem a incapacidade de lidar com ela. E eu não estou falando do vírus, do corona, estou falando da depressão. Por mais que se lute, está muito difícil lidar. A depressão assola um grande número de criaturas. A depressão que muitas vezes leva ao suicídio. A gente está vivendo agora um período de pandemia e tiramos um pouquinho a atenção disso. Mas, gente, as pessoas continuam se suicidando a cada 3, 4 minutos. A gente não pode se esquecer disso. Isso não é por causa do vírus. Isso é uma coisa que já vem vindo há algum tempo. E por que as pessoas entram nesse estado? E não é porque é um desespero material só, não. A gente tem o costume de olhar sempre para as dificuldades financeiras, para as dificuldades, né, materiais. Mas mesmo nas classes onde a pessoa já tem de tudo. Tem de tudo. Dinheiro não é o problema. Mas a pessoa não encontra paz. E eu diria que paz é o sinônimo de felicidade. A felicidade, para muitas pessoas, são as coisas do mundo, é ter um carro novo, é ter uma casa nova. Isso é felicidade? Isso é um prazer momentâneo. Você pode ter tudo, você pode te colocar num castelo com tudo. Se você não tiver paz dentro de você, se você não souber lidar com as suas emoções, não importa onde você esteja. Isso vai acabar
vindo para a gente. E agora, né, como colocou até a Vanessa aqui, é verdade, agora ela está colocando aqui que aumentou os casos de suicídio com a pandemia, é verdade. Porque chegou numa situação dessa de emergência, a pessoa não sabe como lidar. A semana passada a gente fez aqui uma semana, né, das lives gratuitas, né, e a gente estava falando sobre isso, sobre o medo. As pessoas têm medo, não têm segurança. E a segurança não é o mundo que dá a gente. A Ale está falando que é estar bem consigo mesmo, sim, é estar bem, mas e para estar bem? Essa é a questão. Esse é o ponto. As pessoas não sabem lidar consigo, com as suas emoções. E por que isso? Porque dentro de uma sociedade que a gente vive hoje, nós fomos criados para sempre estar buscando somente o nosso lado material. Só a subsistência, satisfação do nosso ego. E aí o que acontece quando vem numa situação dessa, como aconteceu essa da pandemia, o que acontece? As pessoas não sabem como lidar com isso. Fazer o encontro com o eu superior, só é possível fazer esse encontro se você tiver equipamento, se você tiver conhecimento para você fazer isso. Por isso que os espíritos sempre nos falam, não basta apenas você rezar, você tem que se instruir. Espiritualidade a gente aprende, tem que estudar para isso. Para a gente estar aqui falando desse evangelho, para isso que a gente já teve não só que estudar, vivenciar. Porque tudo que a gente vivencia é o que a gente pode passar para frente. Tem que viver na pele. E a gente percebe isso quando a gente começa a querer levantar o voo da nossa vida usando uma asa só. Se a gente usar uma asa só e procurar somente a felicidade nos gozos, nos prazeres da matéria, somente para ter o conforto material, a gente vai sucumbir. Na realidade, as pessoas devem procurar o esforço para ter o conforto, sim, todo mundo. É nossa obrigação, inclusive. A nossa obrigação, inclusive, de cuidar do nosso corpo, que é o nosso instrumento, primeiro. Então, é obrigação procurar também trabalhar e garantir a sua subsistência e não ser peso nas costas de ninguém. Isso já faz parte. Agora, o problema é que por causa disso a gente está esquecido de uma outra lição de Jesus. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas se vos acrescentarão. Então, quando a gente larga, né, os nossos sentimentos, quando a gente vai passando por cima, vai se sufocando em prol das coisas da matéria, é a hora que a gente começa a cair nisso. Cai nesse desequilíbrio. E nós andamos esquecidos das lições do mestre. A gente está sempre procurando pelo bem-estar, pelo conforto, e estamos esquecidos que nós somos um espírito que habita uma matéria. Nós estamos aqui temporariamente. A gente está esquecido de quem nós somos. Essa é a questão. A questão é quem nós somos. É uma pergunta que a gente não tem se feito ultimamente. A gente não é esse corpo. Isso está mais do que provado, porque hoje você está aqui, amanhã seu
não pode se enxergar apenas como um ser carnal, porque aí a gente vai perdendo a nossa essência. E chega num ponto, quando a gente vai perdendo essa essência, que a gente começa a falar, como muita gente, olha, tem um grande número de pessoas que eu escuto que fala assim, que ela não acredita mais que é possível ser feliz, que ser feliz aqui na Terra não é possível, que mais que eu escuto? Que já desistiu dessa possibilidade, que a vida é só trabalhar mesmo e vivendo e empurrando com a barriga, que felicidade não é daqui, ou seja, ela desacreditou. Olha isso, ela desacreditou que é possível uma experiência de felicidade e de harmonia aqui, nas nossas lutas diárias, e é possível sim. É possível sim. Aliás, é a única certeza que nós temos, a gente sabe, na área espiritualista, a gente estuda isso, de que não tem determinismo na área espiritualista. Começa a desistir da vida, ela perde essa esperança de ser feliz, porque o ser feliz não é externo, ele é interno, é dentro de nós que a gente constrói isso, é lidando com as nossas emoções. Então, nossos irmãos que acham que a felicidade é uma utopia ou uma ilusão na Terra. Existe mesmo essa felicidade? E eu até anotei aqui que os espíritos responderam assim. Realmente, essas pessoas, poucas que pensam assim. Acontece que elas procedem como um enfermo que recebe do médico a dieta para aquele seu mal-estar, mas não quer aplicar às suas vidas. Então, eles preferem continuar sofrendo as consequências da enfermidade, passando mal, mas não quer fazer a dieta. E o que a gente conclui com isso? Que a pessoa prefere sofrer do que se curar. Mas na realidade a gente já tem uma receita. Para as nossas dores, nós já recebemos a receita. A questão é, a gente está colocando na nossa vida a receita? E a gente sabe aonde que está essa receita. A receita está no Evangelho. E não é uma utopia, não. E quem trouxe, que foi o nosso Mestre Jesus, ele não só ensinou, mas ele também exemplificou que é possível sim. E nós queremos a paz de Jesus? Sim, nós queremos a paz de Jesus. Todo mundo quer a paz de Jesus. E como conquistar essa paz de Jesus? Aí é que vem. Para eu conquistar essa paz de Jesus, eu tenho que mexer no meu comportamento. Porque não adianta... Gente, se estiver travando muito aqui, está sendo transmitido também pelo YouTube, tá? Vocês podem entrar pelo YouTube, porque não tem como parar aqui e depois, se ficar algum pedacinho que vocês não estão escutando, depois vocês escutam aqui na transmissão do YouTube, tá?
Mas o que eu estava falando, que a gente quer a paz de Jesus, mas a gente não quer mudar nada na nossa existência. Então, se a gente não quer mudar nada na nossa existência, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser, então realmente é uma insensatez, né? Porque eu vou continuar fazendo as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Isso não existe. Se você quer ter um resultado diferente, você vai ter que mudar o comportamento. Como é que a gente vai colocar dentro de um coração um equilíbrio numa pessoa que quer ter rancor e felicidade? Mágoa e harmonia. Ódio e paz. Como que cabe isso dentro da gente? Esse é o ponto. Como é que a gente vai conciliar essas coisas dentro de nós? Querer ser feliz odiando, querer ser feliz não perdoando, querendo feliz tendo ressentimentos. Sabe o que é o ressentimento? É ressentir várias vezes a mesma coisa. Como é que uma criatura vai conseguir fazer isso? E o que é que o Evangelho ensina para nós? Justamente que a gente lide com esse tipo de emoção. Não é essa a proposta do Cristo? Portanto, se a gente quiser alcançar a paz do Cristo, que não é a paz do mundo, a gente vai ter que rever as nossas posturas diante da vida. Ou você escolhe assumir o comportamento do mundo e ir com a maré, e a gente está vendo o resultado dessas posturas, né? A frieza, o individualismo, o consumismo que está aí. Ou então a gente muda a conduta e vamos para a paz do Cristo. Vamos relevar mais, perdoar mais, entender mais o outro. Procurar não se ofender tanto com as coisas, né? Ficar mais centrado em si, sem se ofender tanto. Por isso que Jesus falou, eu vou dar a minha paz para vocês, não vou dar a do mundo. Eu não vou dar essa correria, esse consumismo, essa coisa toda que tá aí, não. Eu vou dar para vocês outra coisa. Eu vou dar a minha paz, aquela que você fica leve por você não estar ressentido com ninguém, por você perdoar. Aí sim a gente vai lá alcançar o nosso eu superior. A gente alcança o nosso eu superior e a gente, no meu curso Viver Consciente, a gente explica muito bem isso, porque a gente tem os chakras e para ver esse acesso a gente tem que desentupir esses canais emocionais todos, porque senão a gente não acessa. E aí no curso a gente explica muito bem isso. Se a gente não procurar essa paz do Cristo, a gente vai continuar tendo o mesmo tipo de vida. E eu sei que muitos de vocês, como eu mesma, chega um momento na vida da gente que a gente começa a se questionar. Tudo aquilo que a gente tem buscado por fora tem trazido a paz que a gente está querendo? O que vocês estão procurando, o que eu procuro, tem trazido a paz? Tá valendo a pena? Vale a pena ficar, às vezes, se queimando com situações que a gente poderia deixar para trás e largar? Vale a pena, muitas vezes, se matar por um objetivo que não está trazendo nada para a gente de bacana? A gente lembra aqui que quando a gente começa a fazer esses questionamentos, uma luz ela vem para a gente. A gente começa a perceber realmente o que serve e o que não serve. E essa pandemia que a gente ainda está vivendo, agora um pouco menos, né? Mas ainda está no processo, ela fez a gente pensar muito isso. O que é importante para a nossa vida? O que realmente importa? Esse é o ponto. O evangelho, as pessoas acham que fazer evangelho é a gente ficar aqui rezando. Não, o evangelho ele é dinâmico. Ele é tão dinâmico que ele mexe com as nossas emoções mais profundas. Tanto mexe na profundidade que quem já leu o livro Paulo de Tarso,
É um livro psicografado pelo Chico Xavier e conta a história de Paulo de Tarso. A gente vê que justamente ele mudou a vida dele quando ele começou a fazer esses questionamentos. Porque antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Enquanto Saulo, ele era um jovem, riquíssimo, tinha de tudo. Poliglota, foi discípulo de Gamaliel, que é o cara lá, que até hoje, né, dentro da história, é um dos maiores lá do Sinédrio. Ele tinha uma posição enorme dentro do Sinédrio. Tinha de tudo, tinha poder, tinha comando, tinha inteligência. Defendia Moisés com a espada. Defendia tudo. Ele tinha poder, inclusive, de decisões dentro do Sinédrio. Tinha uma noiva que ele amava muito, Abigail. Mas ele andava sempre com um gênio, sempre incomodado. Ele não tinha paz. Ele vivia sempre incomodado. Ele, naquele afã, naquela ânsia de querer defender as escrituras, ele vivia sempre cabisbaixo, sempre naquela coisa. E durante esse período que ele estava com Abigail, ele perseguia os cristãos. E ele percebia nos cristãos uma serenidade, uma paz que ele morria de inveja, porque ele não tinha essa paz. Ele vivia sempre lá, né, com o coração na mão, lá com aquela coisa para fazer o trabalho dele, aquela defesa, e vivia sempre ansioso. E aí, nessa ansiedade dele, ele percebia que os cristãos, né, que eram, todos eles, pessoas humildes, muitas vezes, eles iam em situações de sacrifício para a arena ser sacrificados, e eles estavam numa serenidade, numa calma, e ele ficava inconformado com isso. O livro, isso mesmo, Ângela, o livro é Paulo e Estevão, o nome do livro. Quem tiver interesse de ler, é belíssimo, eu já li umas 3 vezes, e assim, para quem Cíntia, é maravilhoso mesmo. É um dos livros mais importantes que a gente se identifica muito com ele. Né? Se a gente lê o livro com atenção, a gente vê que a gente tem também esse tipo. Às vezes a gente vê uma pessoa tão equilibrada, dá até aquela invejinha. Fala, nossa, como é que a pessoa consegue ser assim, né? E eu não. E assim, o Paulo, ele é um pouco de cada um de nós, né? É um pouco de cada um de nós. É bem esse exemplo mesmo. E aí, o que acontece? Ele, nessa coisa de perseguir os cristãos, ele acaba matando, né? Eu estou resumindo. O livro não é tudo isso, eu também não vou dar spoiler do livro todo. Mas, assim, ele acaba matando o irmão de Abigail, não sabia que era o futuro cunhado, a pedradas, e porque ele era cristão. E ele não sabia. Quando ele está morrendo é que ela aparece e ele vê que tinha mandado matar o então futuro cunhado, né? E aí, o mais surpreendente é que Saulo, quando já estava ali, já quase morrendo, ele vira para Abigail e fala assim, olha, o seu noivo, como é que ele fala? Ele fala assim, o seu noivo é muito generoso. Ele é um homem muito generoso. Ele luta para defender as escrituras com a própria vida. Então você perdoe. Aí ele fala assim no final. Ele defende Moisés com uma garra tão grande, ele tem uma fé tão grande. Imagina Abigail a hora que ele conheceu Cristo. E depois disso ele morre, né? Ele desencarna. E aí começa toda a história, né? Até que Jesus depois, Saulo então, né? Na época, depois de algum tempo, vai se encontrar com Jesus na estrada de Damasco. Isso está nos evangelhos, né? E a gente sabe desse encontro. O que Jesus faz quando eles se encontram? Deixa ele cego por 3 dias. Deixa ele cego por 3 dias. A luz dele foi tão grande para aquele espírito. E aí ele deixa ele cego, ele manda ele de encontro com um
dos seus discípulos na época, um dos cristãos, e ele vai até ele restitui a visão, e daí ele começa, então, o messianato dele, né? Eu considero um messianato. Foi o Paulo, para mim, foi o apóstolo que mais difundiu. Ele era o cara do marketing da época, porque ele e não tinha internet, né? Ele saía viajando para tudo quanto é cidade e pregando, ensinando com aquela força, com aquela garra. E mais ainda, o próprio irmão da Abigail, ele se torna um dos mentores dele, ajudando. A Abigail, depois, eu não vou contar o livro, porque senão vocês não vão ler o livro. É o Ananias, ele vai atrás do Ananias, e o Ananias que restitui a visão dele. E depois eles acabam se tornando os guias espirituais deles até o final da vida terrena dele aqui. Então, eu estou contando essa história porque isso tem muito a ver com a gente hoje. Nós também estamos na nossa estrada de Damasco. A gente precisa ver em que ponto da estrada que nós estamos. Nós estamos no começo? Nós já conseguimos encontrar com Jesus ou ainda não? Em que ponto que nós estamos? Se a gente fosse o próprio Saulo, em que posição que a gente está se colocando na vida hoje? Daquele que só persegue os outros que têm a vontade de evoluir espiritualmente? Nós estamos nos colocando naquele que só assiste e não faz nada, como quem recebe o remédio, a receita e não quer tomar e prefere ficar doente? Ou nós já estamos enxergando uma luzinha aí no caminho e já estamos procurando nos esforçar também para fazer essa nossa reforma interior? O exemplo de Paulo é perfeito. Então, o que a gente está esperando para esse encontro? A vida, será que já não bateu o suficiente na gente já para mostrar que a alegria não está nas coisas do mundo? Que a alegria só vem para nós, que é uma outra emoção também que a gente precisa aprender o que é, mas ver que a alegria só vem para nós quando a gente ama? A alegria não vem na compra de um carro novo só. A alegria do carro novo é fogo fato. Você fica um dia, 15, um mês, tá? Esse aquilo e depois passa. Aí daqui a pouco você já tá querendo outro. A alegria só aparece para nós no encontro de corações. É só quando a gente encontra com corações que a gente se sente alegre. Então, será que já não ficou provado para nós em pleno 2020? Já chegando já a quase 2021 aí, que as coisas do mundo não vão trazer essa alegria para nós? E mesmo que se a gente conquistar muitas coisas do mundo, se a gente não tiver bem interiormente, nada disso vai fazer com que preencha o nosso coração? Emmanuel, neste livro aqui, Vinha de Luz, ele tem inclusive uma mensagem. Quem tem o livro e quiser ler, está no item 105, que fala a paz do mundo e a paz do Cristo. E ele fala, eu sei que nos círculos da carne, ele coloca aqui que há muitas pessoas que desfrutam da paz do mundo, né? Que se sentem triunfantes, venturosos, dominadores no século. A ignorância endinheirada, que ele chama, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Mas não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. E ele pede para que a gente busque então a paz do Senhor, que excede a todo esse entendimento, porque é nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Por isso que a gente fala, no plano espiritual, se aqui no plano da matéria a moeda de troca para que a gente obtenha as coisas é o dinheiro, no plano espiritual é a consciência.
Quando a gente desencarna, a primeira coisa que a gente tem que enfrentar no plano espiritual não é juiz e ninguém vai te julgar. Isso não existe. Mas você vai ter que encarar a sua consciência. As pessoas que já viveram EQM, que é a experiência quase morte, elas falam que no momento em que estiveram nessas experiências ou em coma profundo, que elas viram um túnel de luz e que parece que a vida passou toda num filme. E é exatamente isso mesmo que acontece. Passa um filme da sua existência. E aí você vai parar a fita, vai ficar lá empenado aonde tem peso de consciência? Porque é isso que a gente vai ter que encarar. O nosso juiz está dentro de nós. Ninguém vai julgar e muito menos Deus vai te julgar. Deus não julga ninguém, Deus apenas ama. Deus, ele é todo amor. E com o poder e a sabedoria do amor é que ele vai deixando com que a gente, cada criatura, pelo seu esforço próprio, procure essa paz. Porque, na realidade, o bem-estar não é igual a estar bem. Muitas vezes o bem-estar do mundo, você está bem financeiramente, se aquilo não quer dizer que você está bem. Então a gente precisa trabalhar essas duas coisas. Bem-estar sim, mas procurar estar bem antes de tudo. Porque quando a gente está bem, quando a gente encontra essa paz, quando a gente encontra essa fé, essa força que vem de dentro de nós, esse controle das nossas emoções, aí a gente fica pronto para enfrentar as coisas do mundo. Aliás, fica até mais fácil, né? Bem mais fácil para lidar com as situações do mundo. E é isso, esse é o nosso desafio atual. Esse é o desafio da humanidade atual. Se nós queremos crescer no amor, se nós queremos crescer, evoluir realmente espiritualmente e fazer esse planeta evoluir espiritualmente, nós temos que trabalhar aí, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Esse é o trabalho interior. Isso demanda esforço, sim, e demanda estudo também. A gente tem que se informar, a gente tem que entender essas coisas. Então, a gente tem que procurar o reino de Deus, que é dentro de nós, acima, e todas as outras coisas, com toda a certeza do mundo, elas se vos acrescentarão. Isso eu tenho certeza absoluta. E a gente espera tenha contribuído aí nessa reflexão, mais uma reflexão do Evangelho que a gente faz aqui, que é tão importante para a nossa vida, né? Esse aprendizado. Hoje a gente vai pensar um pouco nisso, né? Vamos pensar o que precisa mudar na gente, né? De acordo com o Evangelho. Será que eu estou precisando perdoar mais? Será que eu estou precisando relevar mais as situações? Deixar aquele ódio, aquele rancor, aquele ranço, né? Vamos deixar isso de lado, gente. Isso não está cabendo mais para o nosso século. Nós já estamos indo para outro patamar da humanidade. Não adianta a gente querer sentar e ficar meditando e achar o eu superior se a gente tiver com um monte de degrauzinhos que a gente não consegue passar em relação a alguém que a gente, que a gente não está fazendo as pazes. Aliás, você nem vai alcançar esse eu superior. Você vai achar que alcançou, mas não alcançou, não. A gente só alcança esses patamares quando o nosso coração está limpo. Em outra passagem do Evangelho, Jesus ainda fala isso, né? Antes de colocar a sua oferta no altar, que é no altar do seu coração, vá primeiro e reconcilia-te com o teu próximo. E aí fica o nosso recado para essa noite de hoje. Para quem entrou agora ou teve problema com a conexão, tá gravado no YouTube, que eu tô aqui com o computador ligado fazendo também ao vivo. Então, se teve algum problema depois, se você quiser assistir, pode assistir. Indique para as pessoas para assistirem também. Lá no YouTube, dê o seu like, porque o YouTube ele funciona, ele divulga o nosso trabalho de acordo com os likes que a gente recebe. Então, assim, eu não ganho nada com isso, tá? É simplesmente para a gente divulgar esses conhecimentos para o maior número de pessoas possíveis. A gente tem que lembrar que nós somos unidades da força criadora. Então, a minha felicidade depende da de vocês.
E a de vocês depende de outros e de outros, e todos dependemos de ser felizes, né? A gente vive aqui num mundo onde nós precisamos todos estar bem. E aí sim a gente vai fazer, né, desse planeta realmente um lugar melhor para a gente vir, para a gente morar. A gente vai concretizar esse mundo de regeneração aí que tantos falam, e a gente vai fazer isso sim, tenho certeza. Eu, vocês aí que estão aqui firmes e outros que virão também, tá bom? Então vamos lá fechar os nossos olhos e vamos passar para nossa vibração dessa noite, né? Vamos ver aqui se a gente tava querendo colocar uma musiquinha aqui, mas eu acho que a internet aqui não tá querendo funcionar direito. E a gente vai então pedir a Deus agora que abençoe os nossos lares, né? Vamos pedindo a Ele que... Vamos ver se for. Agora veio. Pronto. Fica mais agradável. Então a gente vai colocando o copinho com água aí, não esqueça de deixar o seu copo aí. Vamos elevando, né? O nosso tão gostoso falar de Jesus, gente. O meu coração fica repleto. O meu dia da semana do Evangelho é o dia mais gostoso, assim, de a gente falar só disso, né? De não ir para outros assuntos mais técnicos. Então, assim, é bem gostoso falar do Mestre. Parece que a gente traz a presença dele, assim, né? É como se ele estivesse aqui na nossa frente. Na realidade está, né? E a gente começar a perceber isso. A gente tem que perceber esse amor. É um amor tão grande que ele tem pela humanidade. É tão grande que se você fechar os olhos agora e sentir isso, você vai ver que ele te inunda por dentro. De tanto amor que esse Espírito é conosco. Ele tem dentro da hierarquia espiritual, ele é... Inclusive com os nossos vizinhos planetários, ele é conhecido como o espírito que ama muito, né? Às vezes eles até fazem algumas referências em algumas literaturas que a gente já viu aí, que é uma referência muito respeitosa com ele devido ao seu alto grau e capacidade de amar como ele tem. Então nós vamos, nesse momento, nos juntar a esse coração amoroso do nosso Mestre, e vamos rogar a Ele que esteja conosco e que nesse momento Ele possa estar derramando as suas luzes sobre os nossos lares, fazendo toda a limpeza dentro dos nossos lares, a limpeza vibratória, deixando apenas a sua luz refletida em todos os cômodos, colocando essa paz aí dentro, para que nós façamos da nossa casa, do nosso lar, o nosso templo, o nosso lugar de recolhimento e de descanso, aonde nós possamos nos conectar com as forças maiores. Nesse instante nós pedimos Arcanjo Miguel, trabalhador incansável do Cristo, que reforce a proteção de cada lar aqui representado nesse momento, que reforce a nossa proteção pessoal também e também dos nossos entes queridos. Nós vamos pedindo ao nosso Mestre agora que nos conduza até a presença do nosso Pai através do seu coração. Nós vamos agora, mentalmente segurando nas mãos do nosso amado Jesus, e vamos subindo com Ele a planos mais altos da vida, para que nós possamos, através do seu amor e do seu coração, nos conectar com a fonte criadora. Porque nós temos a certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós te rogamos, Senhor, que o seu coração magnânimo, nesse instante, envolva todos os nossos irmãos de humanidade, onde quer que se encontrem, encarnados ou não. Que nesse instante o seu amor possa se derramar sobre todo o nosso planeta Terra, envolvendo com muito carinho a todos os nossos irmãos de humanidade
principalmente aqueles que ainda não sentiram o calor e a luz da sua presença. Ó Senhor, o seu coração é maior que tudo e pode penetrar nos escaninhos da alma de cada um. Abençoa-nos, Senhor, nesses momentos tão difíceis que esse planeta está passando. Abençoa-nos a cada um de nós para que nós tenhamos o equilíbrio de lidar com todas as situações que estão acontecendo na nossa vida nesse momento. Sabemos, temos consciência do momento grave, mas sabemos também que não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados, que o seu amor vela por nós em todos os momentos. E se possível, Jesus, não nos deixe se esquecer disso. Que naqueles momentos que nós precisarmos, nós possamos ter essa lembrança de que a sua presença está apenas a um pensamento de distância. E nós agradecemos tanta luz que estamos recebendo. Nós agradecemos a toda a equipe espiritual que trabalha conosco nesse evangelho, nos nossos trabalhos espirituais, as egrégoras que sustentam os nossos trabalhos. E nós pedimos licença para encerrar o nosso evangelho dessa noite, pedindo a esses irmãos que visitem os lares aqui, fluidifiquem as águas, de acordo com a necessidade de cada um. Que essas preces que estão sendo feitas, esses pedidos, que estão sendo anotados, e com certeza serão todos atendidos. Abranda, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos nos relacionar bem conosco e com o nosso próximo. Com amor, com carinho, com bondade, com temperança. Abençoando sempre o nosso desejo de aprender e de servir. E assim, muito agradecidos que somos, nós pedimos licença para encerrar o nosso evangelho desta noite, te pedindo ao Mestre que nos leve até Deus nosso Pai através da prece. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra quanto no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas na medida em que nós também vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair nas tentações das nossas próprias imperfeições, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, obrigada, desculpa a emoção, é que às vezes o envolvimento é tão grande e às vezes a gente não consegue segurar muito a emoção, porque realmente é muito envolvimento do plano espiritual, e como a gente tem a sensibilidade, né, mais desenvolvida, então a gente capta muito forte essas energias. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, que Deus abençoe a cada um, lembrando para vocês que a gente está aí com o nosso curso Viver Consciente, que eu fiz aí essa promoção super bacana para todo mundo participar. Vem estudar, vem conhecer as emoções. É muito importante a gente conhecer. Esse autoconhecimento é o que faz a gente expandir a nossa consciência. E esse conhecimento não é só para esta vida. Esse conhecimento é para a eternidade. Então, assim, foi um trabalho que eu venho desenvolvendo há 3 anos, com tanto amor, com tanto carinho, colocando tudo aquilo que eu já consegui aprender nesses meus 35 anos de estrada do mundo espiritual aí trabalhando.
também utilizando, né, de outros conhecimentos além da espiritualidade, como a psicologia analítica e outros segmentos, e a gente colocou tudo isso para que as pessoas realmente venham despertar isso. É um trabalho grande que a gente faz com esses cursos. E assim, a gente sabe, eu tenho aqui várias pessoas que já estudaram comigo, que sabem muito bem o que é a vida antes e depois, né, de ter esse conhecimento, de ter esse aprendizado. E assim, divulguem, ajudem a divulgar para as pessoas também. E a gente, quem sabe, né, vocês vêm aí para estudar um pouquinho com a gente. Serão 2 aulas semanais, às terças e quintas, a partir do dia 7 de julho, para a gente não ficar muito tempo, se estender muito no curso. Então, ele deve começar agora em julho, deve terminar em setembro, tá? E a gente tem outros cursos menores também, como o Círculo das Emoções, tem a parte de sexualidade também, que é bem bacana para entender isso. E alguns assuntos eu vou trazendo aqui para vocês. Eu tô fazendo um programa aqui com a minha equipe de lives amanhã mesmo. Amanhã a gente vai ter uma live, eu vou ter uma live com o Otávio, que foi meu aluno também. E o Otávio está fazendo um trabalho muito grande dentro da área espiritualista e a gente vai falar sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? Que muita gente confunde o trabalho que a gente faz de espiritualidade com religião. Gente, a espiritualidade não é religião, tá? A gente tem que entender e a gente vai explicar isso amanhã na live. Amanhã a live, se eu não me engano, é às 20 horas. Eu publiquei aqui no Instagram, depois vocês dão uma olhadinha aí e acompanha a gente. E eu vou marcar outras lives, vamos falar sobre mais emoções, além daquelas que a gente já falou lá no curso. Eu vou trazer algumas também, vou trazer também alguns itens sobre sexualidade, que é muito importante também a gente aprender sobre isso. Na medida do possível que der para eu ir fazendo as lives, eu vou fazendo também, porque eu tô preparando os cursos, né? E toda vez que a gente que a gente lança um curso, sempre tem coisas para mexer também, aprendizados que a gente vai fazendo. Então vão acompanhando aí. A gente tem lá no meu Linktree, tem um grupo de WhatsApp, que é um grupo VIP, que é o pessoal não só que participou lá do workshop, mas é um pessoal que está acompanhando os meus trabalhos. Então, se você quiser entrar, pode entrar lá nesse grupo que eu coloquei, que é o grupo VIP, que eu passo todas as informações de tudo que está acontecendo. Tá bom? E então, vocês fiquem na paz de Jesus, na paz dos lares de vocês. E segunda-feira, Evangelho. Com certeza a gente vai estar aqui sempre firme e forte, que é muito importante esse evangelho que a gente faz no lar. Muito importante. É o que nos dá a sustentação para a gente aí seguir na semana. Se vocês tiverem sugestões, coisas, queiram falar comigo, gente, meu contato também tá aí. Pode entrar lá no grupo ou me chamar também, inbox ou no direct, que a gente vai conversando, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês e que seja o guia da vida de vocês. Ele é o guia, ele é o nosso modelo maior, tá bom? Grande beijo.